Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui na igreja, que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. A paz seja convosco. E o tema de hoje da nossa lição 6 é ministros e dispenseiros. Amém? Vamos iniciar com a oração da continuidade, né? Que já fizemos a nossa consagração pela essa manhã. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Deus. Te pedimos, meu Deus, misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos dá direção nessa manhã, Pai. Oh, Deus, nos ajuda a passar, meu Deus, a Tua bendita e santa palavra, meu Deus. A cada um que está nos escutando, seja aqui, seja na sua casa, seja no trabalho, meu Deus. Eu não sei, Senhor, a necessidade de nenhum, mas o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que cura o enfermo, meu Deus. O Senhor é aquele que dá direção àquele que não tem direção nenhuma, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, meu Deus. Que essa manhã de domingo seja uma manhã diferente, meu Deus, na vida de cada um, Senhor. Que não seja, Senhor, mais um domingo, Senhor, mas seja o domingo do Senhor. Aleluia. Nos ajuda, meu Deus, mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o tema da lição de hoje é ministros e dispenseiros. Ministros e dispenseiros de quê? Da obra do Senhor. Tem uma perguntinha para fazer aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que nos respondam essa pergunta, que qual a verdadeira identidade do servo de Deus? Qual é a verdadeira identidade do servo de Deus? E por que Paulo queria que a igreja de Corinto o visse como um ministro e um dispenseiro de Deus? Para que isso aconteça, para que a gente responda essa pergunta, temos que entrar na lição, entrar no texto, e a lição vai nos ensinar, que é o primeiro ponto. Mas vamos lá, né? O texto básico está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. E o texto devocional está lá em 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. E o nosso versículo-chave: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Por que Paulo bateu nessa tecla? Porque Paulo queria que a igreja de Corinto ali, tanto o mundo ali, visse ele. Assim nos importa que os homens, que homens são esses? Ele está ensinando isso para quem? Para a igreja de Corinto, porque ele estava preocupado que os homens os considerassem como ministro e dispenseiro de Cristo, dos mistérios de Deus. Que é isso, os mistérios de Deus? Por que se fala tanto em mistério? Quando estudamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos revela, se torna revelação. Por quê? Vamos lá aprender um pouco. O alvo da lição é estudar, que você entenderá como é importante considerar os obreiros numa perspectiva divina e perceberá qual é o propósito de Deus para seus servos e qual é a exigência que lhes faz. O nosso evangelista Roberto aqui nos passou que se nós não tivermos ligado no alvo que é Cristo, começar a observar a lateral, ver a opinião dos irmãos, que nem Pedro ali, quando Pedro está ali, dá um passo em cima da água, dá outro passo em cima da água, aí daqui a pouco Pedro olha para um lado, Pedro olha para o outro, aí vê a cara de perplexo dos outros discípulos ali, aí Pedro, quando Pedro olha, está andando em cima da água, ele começa a afundar. Porque ele perdeu o alvo, que ele estava olhando para Jesus. Ele só fez aquilo ali porque ele estava olhando para Jesus. E aquele milagre aconteceu na vida dele. A partir do momento que ele começou a olhar para a lateral, olhar para um lado, olhar para o outro, ele começou a afundar. E é assim que o apóstolo Paulo está ensinando aos obreiros aqui de Corinto. Ele envia essa carta ali aos Coríntios e começa ali a instruir que assim nos importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Nesse tempo, ele está falando aqui em mistérios de Deus, mas qual é o mistério de Deus? A revelação do Senhor Jesus Cristo crucificado. O Senhor Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, que até hoje, se eu não me engano, eu vi na rede social que essa semana vai ter um clamor de Israel buscando o Messias. Para eles ainda é mistério, para nós é revelação, que nós já sabemos disso.
que o Messias já veio e foi crucificado, e ele se encontra à destra do Pai. A introdução da lição quer dizer que, embora tivéssemos cumprido a missão em Corinto de dar da melhor maneira possível, Paulo era mal compreendido e injustamente condenado por parte de alguns crentes. Na realidade, os coríntios tinham uma opinião distorcida acerca dos servos de Cristo, que havia servido a igreja. Os obreiros estavam sendo vítimas de um julgamento errado acerca do ministério exercido por causa do espírito sectário que dominava os membros da igreja. Por que Paulo estava sendo mal compreendido? E por que estava acontecendo que os obreiros estavam tornando vítima? Por causa daquela divisão dentro da igreja. Aquela divisão dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Aí quem estava de fora, o que é que via? Oxe, uma divisão, como é que está? Aí quando Paulo chegou, começou a pregar a verdade ali, a verdadeira mensagem do evangelho, Paulo começou a ser ali mal compreendido. Por que Paulo estava sendo mal compreendido? Nesse versículo somos ensinados a considerar os obreiros sob a perspectiva divina. Como é que Deus estava enxergando ali os obreiros naquele momento? Paulo deixa claro que não são a popularidade, não é um obreiro ser popular, conhecido em todo mundo, um camarada ser bem popular, nem a personalidade, né? Porque fulano de tal está em cima do altar pregando que não é o culto à personalidade. Não é o grau acadêmico, porque um camarada é doutor dos doutores, que ele é um bom obreiro. E nem o desempenho que os qualificam, porque naquele tempo ali, tinha ali a escola ali dos doutores ali naquele tempo, alguém era conhecido ali como nosso pastor já passou nas aulas passadas aqui, dizendo que, porque eu sou obreiro de fulano de tal, de doutor fulano de tal. Paulo era o quê? Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era de Gamaliel, aí era o camarada mais intelecto do que os outros, não. A perspectiva de obreiro que a Bíblia nos ensina, que nos importa, que é esse versículo-chave que a gente vai bater aqui do começo ao fim. Assim, pois, importa que os homens nos conheçam como o quê? Ministro e dispenseiro. Não importa aqui que os homens não nos conheçam como nosso grau acadêmico, como nosso desempenho que nos qualifica, como a nossa popularidade e a personalidade. Não nos importa isso não, a Bíblia nos ensina aqui o que? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do mistérios de Deus. A Bíblia está nos ensinando isso, que o que nos importa, o que importa é isso, que os homens nos considerem. Como é que os homens nos vão considerar se nós não nos colocarmos no lugar disso? Como é que os homens aí fora vão nos considerar, ou próprio dentro da igreja, se nós não nos colocar no lugar de ministro e dispenseiro? Agora vamos lá. Qual é a identidade dos obreiros? Primeiro ponto da nossa lição, que diz a pergunta: qual é a verdadeira identidade do servo de Deus? A primeira pergunta. Vou aqui abordar o primeiro ponto, como foi combinado aqui com o nosso professor Alexandre, e o segundo e o terceiro ponto está com o nosso auxiliar Alexandre. A identidade dos obreiros. Essa identidade era característica de Paulo, Apolo e Pedro, o que está indicando que no uso do pronome nós, nos, e por extensão de todos os obreiros cristãos, que ele diz: assim nos importa. E ele nunca colocou assim me importa, assim importa Paulo, assim importa Apolo, assim ele sempre abrangia, como não quer dizer que só Paulo, só Apolo, não, ele sempre abrangia todos os obreiros, por extensão, por todos os obreiros cristãos. Os homens que consideravam os ministros podiam ser cristãos e não cristãos. Se os últimos desconsideravam os servos do Senhor, dá-se a eles o desconto de não conhecerem as coisas de Deus.
Eles ainda não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem ali os sinais, os prodígios e as maravilhas. Mas espera-se que os cristãos não tenham o mesmo conceito errado acerca dos que pregam e ensinam o evangelho. Aí fora, quem não conhece a verdade ainda possa se entender que ele não conhece, mas os de dentro da casa têm por obrigação. Por quê? Porque os da casa vão dar o quê? Testemunho de quê? Que são ministros de Cristo e são dispenseiros do mistério de Deus. O primeiro subponto do primeiro ponto é falando sobre o que são ministros. Literalmente a palavra ministro indica subordinação, ser subordinado, né? Era usado originalmente para descrever um remador inferior de um navio. Não sei se os irmãos aqui já assistiram filmes aí, fala de navios, sempre lá embaixo, lá no porão, o camarada está lá remando. Ninguém sabe nem que ele está fazendo o navio andar, mas eles estão ali embaixo ali, ajudando ali o curso ali do navio ali. Dá uma simples conotação disso aí. Ministros são isso aí. Aquele que a obra de Deus está andando, mas ele está ali no lugar que ninguém está vendo ele, porque ele não está fazendo para ser visto. Ele está fazendo para que a obra de Deus ande. Com 3 níveis de remo, no grego é um upereste, diferente de diáconos, é um servo. O propósito de Paulo ao usar esse termo é demonstrar que os ministros cristãos são, acima de tudo, subordinados a Cristo, a quem servem sem que estejam preocupados com a posição ou glória. Interessante é que Paulo queria ir para a Europa ali, ministrar a palavra ali, mas o Senhor disse a ele não, aí ele entrou na Ásia. Ele queria fazer o que ele queria. Paulo queria ir para um lugar, mas Deus deu a direção a ele. Ei, você não vai por aí não, você vai por aqui. Aí Paulo hoje em dia, nesse momento aqui, ele está em Corinto pregando a palavra porque Deus deu direção a ele. Em momento nenhum ele se recusou. Simplesmente ele não tinha uma direção, ele foi ali onde ele achava que era melhor, mas Deus olhou para ele e disse, não, você vai por esse lugar. Aí ele se torna aí um ministro, porque ele é simplesmente um servo do Senhor, aquele que tem alguém que está em cima dele, que está ordenando. O que são dispenseiros? O segundo subponto, são dispenseiros dos mistérios de Deus. Os ministros do Evangelho são também chamados de dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros é a tradução de oikonomos, e literalmente significa mordomo, o administrador de uma casa. Antigamente o mordomo era um escravo de confiança que supervisionava a propriedade do patrão, os campos, as vinhas, as finanças, alimentação e outros servos da casa e estavam sob seu comando. Quando fala sob é embaixo, sobre é em cima. Ele estava sob o comando. Mistérios, como já vimos anteriormente, é um termo usado no Novo Testamento com referência ao plano, outrora oculto, mas agora revelado, da presença de Deus, revelado de Deus para a salvação de todos os homens em Cristo Jesus. Aí vemos entender esse versículo-chave que diz, assim nos importa que os homens nos considerem como ministro. O que é ministro? A gente acabou de aprender. Ministro de Cristo e dispenseiros também. Dispenseiros de quê? Do mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é o quê? É Deus, que Deus revelou no Novo Testamento, a referência do plano de Deus, porque até então lá no Velho Testamento era um plano de Deus, embora que Jesus tenha sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Mas querendo ou não, para a nossa concepção, foi um plano de Deus, e Deus foi revelado ali, o amor de Deus foi revelado através do seu Filho Jesus Cristo. Isso era o plano de Deus, era o mistério que veio a ser revelado através de quê? Da salvação dos homens em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos aí entenderam o que é ministros e dispenseiros. Se os irmãos não entenderam, nosso irmão Alexandre já está se chegando aqui para dar o segundo e o terceiro ponto aí, e com ele se encontra a continuação dessa lição
que é uma bênção. Temos aprendido muito, eu em particular tenho aprendido muito e vou continuar aprendendo com o nosso irmão, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou tirar a máscara aqui para ficar melhor aqui. Nosso segundo ponto, a pergunta já faz: o que se requer do obreiro, né? Quais são os requisitos, né? O requisito primordial dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né? Esse é o ponto principal. Ele tem que ser fiel, fiel à palavra, fiel ao Senhor, né? Esse é o ponto principal. Um dos mordomos antigo não passava, né, constantemente por uma rigorosa supervisão. Por isso, era necessário que preenchessem esses requisitos primordial. Talvez Paulo quisesse sugerir aos coríntios que, por meio desses critérios, deviam avaliar a ele e aos outros. Com isso, não teriam predileções, né? Predileção por nenhum, né? Pois concluíram que todos foram fiel no cumprimento da missão proposta, né? Não tivesse nenhum predileto, né, na verdade, né? Então a gente vê aqui alguns critérios que Paulo bota aí, que um desses é que ele tem que ser fiel, e a gente vai ver alguns exemplos aqui que ele cita aqui como Timóteo, né? Que ele enviou Timóteo para servir lá em Coríntios, né? A gente vai ver essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, né? E também na carta dos Colossenses, também ele cita lá Epáfrodito, né? E Tíquico, né? Também lá em Colossenses 1:7 e Colossenses 4:7, né? Se refere aos dois como fiel ministro. Se a gente vê ao pé da Escritura Sagrada, a gente vai ver lá que ele se refere aos dois, né? É um requisito indispensável, tanto ao ministro como ao mordomo. É uma contradição que o servo seja fiel e o mordomo não seja, né, confiável. Então existe aí essa pequena forma dele vir se expressar aqui em cima dessa passagem bíblica, né? Quando o Senhor volta a cobrar aos seus obreiros a fidelidade. Então, se a gente for buscar lá em Mateus 24, do 45 ao 46, ele fala que o servo ele tem que ser fiel e prudente a quem o Senhor confiou, né? Confiou a quem o Senhor confirmou, né? Então são passagens aí bem... O terceiro ponto, a avaliação dos obreiros. Os coríntios, em desobediência ao seu espírito de partidarismo, havia feito julgamento dos seus líderes espirituais, vindo a preferir em um desses determinados o outro, né? Paulo em fala estão dos 3 tipos de julgamentos que o homem pode enfrentar. Então, o que aconteceu lá? Como a gente viu que a igreja lá em Corinto, ela era foi bastante dividida, né? Porque, como até o irmão próprio citou aí, uns era designar que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, né? Então, cada um queria seguir só apenas aquele líder. Quando vinha outro líder, muitos faltavam, principalmente ao templo, né? Por não ter aquela aproximação, não tinha aquela muito, né? Ele não se aproximava muito daquele líder. Afinidade, desculpa, a palavra seria isso, afinidade. Hoje vou dar um exemplo, hoje quem vai pregar o
presbítero Roberto. Eita, hoje eu vou. Ah, mas amanhã é o diácono Obero. Eu não posso ir porque é o diácono Obero, né? Eu não gosto muito da pregação dele. E não é assim, né? Ah, amanhã é o pastor. Não, eu também não gosto muito da pregação do pastor, também não vou amanhã. Eu só vou. Então, assim, tinha pessoas lá dentro congregando, alguns irmãos, que tinham seletivo, né? Separava só aquelas pessoas. Ah, eu só vou porque se for o pregador X que estiver ali na frente daquela obra. E na verdade não é assim. Você tem que ir por amor a Cristo, buscar o que Cristo deixou, né? Seguir o verdadeiro evangelho. Não é você separar quem vai estar o pregador, quem vai estar lá na frente. Você vai atrás da palavra do Senhor, receber. Então acontecia isso muito lá dentro da igreja, né? A avaliação dos outros. A finalidade a Deus é difícil de ser avaliada por homens. Por isso Paulo diz que, como despenseiro, não era de grande importância ele ser julgado pelos coríntios, nem por atributos humanos. O homem é incapaz de chegar a um julgamento correto acerca da verdadeira fidelidade a Deus. Então, assim, quando Paulo explica, né, nessa passagem, porque o homem é falho, certo? Se o homem for avaliar, ele pode usar o lado da emoção e não o lado da razão. Isso aí pesa numa decisão, né? Se a gente vê para uma pessoa ser bem avaliada, é interessante que você não tenha nenhum tipo de vínculo nenhum com aquela pessoa, porque isso vai interferir numa avaliação. Ah, eu vou avaliar o irmão, o obreiro Homero, um exemplo, mas eu tenho aproximação com ele. Então, minha avaliação, se eu conheço ele, tem essa aproximação, vai interferir. Vai interferir. Mas se eu sou uma pessoa neutra, que não tenho nenhum contato com ele, nem com os outros que eu vou avaliar, é diferente. A sua avaliação ela é mais precisa do que aquela avaliação que você tem uma aproximação com outras pessoas. Você pode preferir a pessoa que você conhece já. Isso é fato, né? Então, Paulo fala aqui, né, que se for avaliado pelo próprio homem, né, pode ser falho. A avaliação celeste, a avaliação de Deus, ela é justa. Ela não vai ser injusta. A avaliação de si próprio. O apóstolo também tinha consciência de que, devido à sua natureza humana e ao seu julgamento, tendencioso, né, a avaliação que viesse a fazer de si mesmo não era confiável. Imagine, eu mesmo quero me avaliar, né? Nós chegarmos, vamos nos avaliar, vou dar uma avaliação boa, né? Mas será que é isso mesmo que eu mereço? Será que é isso que a gente merece? Quem tem que avaliar a gente é Deus. Ou os outros que tiverem uma certa posição tem que fazer essa avaliação. E não você se avaliar. Contudo, em relação ao serviço cristão, em nada a sua consciência o acusava, né? Mais uma vez, a consciência da gente, se ela estiver nos acusando, então algo está errado. Imagine, você está fazendo a obra, e aí você chega aquele momento, faz sua oração e vai deitar, e fica na sua consciência, né, lhe condenando, lhe acusando, porque algo está errado. A gente tem que dormir em paz, sem ter aquele peso carregando, né? Imagina você na hora de dormir, ter aquele peso, a sua consciência lhe martelando ali o tempo todo que você cometeu algo errado. Por mais que você peça perdão, só Deus mesmo que pode tirar esse peso. Só o Senhor. Mas, mesmo assim, não se dava por justificado, porque a avaliação incontestável da sua fidelidade ao serviço só poderia ser feita pelo Senhor, né? Então, a avaliação realmente pelo Senhor. Ele sim é que julga, Ele sim é que vai avaliar,
né? O que nós fazemos de bom, o que nós fazemos de errado. Constantemente passamos por um processo, né, que podemos errar. Podemos errar, sim. Nós somos humanos, nós somos homens, mulheres, né? Então, nosso corpo inclina para esse lado. Mas o Senhor, a gente pedindo força a Ele, Ele pode sim nos dar força, superar, né? E corrigir. A avaliação de Deus. Deus já planejou um dia quando trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, os desejos do coração. Ele julgará não apenas o que os olhos vê, né? Ele julgará não apenas o que os olhos vê, mas o que não visível, né? E não se pode conhecer, porque se passar no recesso da alma, depois a avaliação, segundo o seu critério, Deus recompensará os ministros e dispenseiros do evangelho. Por isso, é mais prudente não julgar antes do tempo, né? Não devemos julgar uns aos outros. Nós já temos uma pessoa que vai julgar, nosso juiz. Esse sim vai julgar todas nossas causas, né? E não vai ter aquele arrumadinho de querer puxar porque eu conheço. Hoje eu conheço o juiz, então, né, talvez o juiz me ajude, né? Mas esse juiz, ele é justo, viu? Não tem essa balança não, a balança dele é certa. Não vai pesar nem para um lado para o outro, vai ser aquilo que o que tiver que acontecer, vai acontecer, certo? Se você estiver errado, vai pagar o preço. Então, se aprume enquanto há tempo, viu? Há tempo de conserto ainda. O objetivo de Paulo, no texto que ora observamos, é mostrar que, por sermos pecadores, não podemos avaliar devidamente o valor e o mérito da vida e do ministério dos outros. Olha que informação importante, né? Por nós somos pecadores, nós não devemos avaliar e nem julgar os outros, né? No dia já determinado, e não somente destrutivo, mas também ridículos causar divisões na igreja, discutindo sobre quem é o servo que merece maior honra. Olha que situação, né? A divisão começa nas igrejas, como a gente vê muito aí, muitas vezes atrás de cargos, porque eu ganhei um cargo tal na igreja, o outro irmão não ganhou, porque eu tenho oportunidade, o outro irmão não teve oportunidade. Eu já tenho tantos anos aqui, nunca tive uma oportunidade, mas não é assim, né? Deus sabe a hora certa, Deus honra, né, quem quer honrar. Então tudo tem seu tempo certo. Eclesiastes 3 diz lá que existe tempo para tudo. Conclusão. John Maxwell, um dos principais nomes na formação de líderes, escreveu: Paulo via a si mesmo como um líder servo, a quem se confiaram coisas sagradas, às quais tinha de permanecer fiel. Nem a opinião dos outros, nem a sua deveria fazê-lo vacilar. Líderes devem servir pessoas. No entanto, deve obedecer a Deus, mostrando-se fiel e às coisas sagradas que lhe foram confiadas, né? Então, assim, a gente vê que ele não, né, não se preocupava nem com a opinião dos outros, nem com a sua própria, porque ele poderia vacilar, né? Então, assim, é forte isso aí. É muito forte a palavra do Senhor, né, quando traz essa explicação. Porque se você for se espelhar em outro, você pode cair.
A gente está passivo. Muitas vezes o servo de Deus sofre uma avaliação humana minuciosa, crítica e desdenhosa. Qual deve ser a nossa reação se isso acontecer conosco? Se o irmão tem o privilégio de ser ministro, avalie-se a si mesmo. Ele tem que se avaliar. É saudável que o faça constatando que tenha como padrão a palavra de Deus. Entretanto, seja certo de que, mesmo que seja extremamente criterioso na avaliação, só o Senhor pode fazê-lo com todas as justiça, né? Porque Ele leva com as contas as motivações e os desígnios do coração, né? Os desejos do coração, né? Amém? Aqui eu acredito que o pastor quer trazer aqui uma. Pode ficar? Pode ficar? Então, amém. Então, assim, a gente tem que ver que a palavra de Deus, ela traz como uma bússola, como uma direção. A gente vê muito essa passagem naquela igreja de Coríntios, era uma igreja muito dividida, muito mesmo. Paulo sofreu bastante. Mesmo assim, tinha os falsos mestres que queriam distorcer a palavra que Paulo trouxe. A gente vê em relatos que queriam desfazer, né, perder o crédito que Paulo trouxe para aquela igreja. E aí estavam levando ele até como louco. Mas aí Paulo, ele chegou lá e mostrou, né, o que realmente ele passou. Quando ele veio citar algumas vantagens, né, eles ficaram tudo esperando que fossem, né, as vantagens fossem coisas muito boas que ele aconteceu. Mas sim, as vantagens que Paulo veio trazer para aquela igreja e sim para aqueles mestres, era mostrar a realidade do sofrimento que ele passou por amor à palavra e a Cristo. Os sofrimentos que ele passou, né, nas viagens missionárias que ele teve, o navio que naufragou, as chicotadas que ele levou, as prisões que ele passou, a fome que ele passou. E muitas vezes a gente vê para os dias atuais qualquer forma de você olhar para um irmão, às vezes, diferente, o irmão quer afastar da igreja, quer ir embora. Quer abandonar o evangelho porque o irmão talvez não veio cumprimentar ele. Isso é muito sério. Você tem que pegar o Senhor, orar por aquele irmão. Né? Então, assim, não vamos nos dias atuais, né, levar a nossa igreja como a igreja de tempos passados, que existia isso aí. E Paulo chegou para alertar, veio exortando aquela igreja. E aí quando os falsos mestres viram, né, que ele explanou ali, viram-se realmente, esse homem merece realmente ter todo o mérito. Todo o mérito ele precisa ter, né? Não é só chegar ali e queriam se apossar da igreja né, mas não passaram tudo que Paulo passou. Paulo sofreu muito. Espero que os irmãos, né, que Deus possa ter alimentado cada um, né, que estão nos assistindo, e que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, irmãos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por tudo quanto nós já aprendemos aqui nesta manhã, né? Uma lição muito rica e cheia de grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Que os irmãos apliquem esta palavra ao coração, esta verdade da palavra de Deus aos corações, porque com certeza fará toda a diferença, irmãos. É muito bom que a igreja ela tenha esse conhecimento, que a própria Bíblia orienta que nós devemos considerar, né, os obreiros, valorizar os obreiros. Como falou nosso evangelista Roberto aqui no início, às vezes você não sabe o que se passa, não é, com cada um dos obreiros, o preço que ele paga para exercer a sua chamada, o seu ministério, e por isso Paulo diz, considerem como ministros e dispenseiros de Deus. Então, considerem eles nas suas devidas funções, nos seus devidos trabalhos. E aqui está toda a receita do bolo, não é? Porque a primeira lição falou da identidade. E a identidade do ministro é que ele seja ministro, seja aquele servo que está fazendo o barco chegar no local desejado, que ele seja, então, o dispenseiro, o mordomo da casa de Deus, e também diz como a gente deve encontrar esse ministro. Esse ministro deve ser encontrado fiel àquilo que ele, ou para aquilo que ele foi chamado. Então, esse ministro deve ser fiel nessa chamada, deve labutar para realizar a obra de Deus conforme Deus orienta que se faça. E claro, o ministro não deve deixar de ser avaliado, e todos nós sabemos que somos avaliados pelos outros. Tem sempre alguém olhando para a nossa vida, tem sempre alguém olhando para nossas palavras, e nós precisamos entender que as pessoas, elas aprendem mais com o que somos do que com o que falamos, não é assim? As pessoas aprendem mais com o que somos do que com aquilo que nós falamos. E nós também devemos fazer um exame de nós mesmos, avaliarmos a nós mesmos. Paulo mesmo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma assim do pão, ou beba do cálice. Então, nós devemos avaliarmos a nós mesmos. Mas precisamos entender que a avaliação dos outros, né, como já foi falado aqui, nem sempre vai ser uma avaliação fiel. Por quê? É uma avaliação exterior, daquilo que a gente vê. Ainda nós, quando fazemos uma avaliação de nós mesmos, pode ser uma avaliação deficiente, porque às vezes as pessoas fazem as coisas e ainda que a sua consciência os estejam acusando, como fala o nosso professor Alexandre, ainda assim tem pessoas que fazem a tal ponto que a sua consciência vai sendo mortificada. E aí nós devemos lembrar de uma coisa: se os homens acertarem ou errarem na nossa avaliação, ou se nós nos julgarmos indevidamente, saibamos de uma coisa: o Senhor, o reto juiz, um dia há de nos avaliar. E como falou também nosso professor Alexandre, o julgamento dele é diferente do de todos os juízes da terra. Aqui a gente pode ter até uma intimidade com um determinado juiz e facilitar alguma coisa ou outra pelo nosso status, nossa popularidade. Mas diante do reto juiz seremos julgados segundo a sua própria palavra. E, portanto, diante dele não há nada em nós que não seja revelado, que não seja externalizado, que não seja colocado diante dele. A luz brilhará no meio das trevas. E nosso coração, até as nossas intenções, irmãos. Veja que essa lição é muito profunda, né? Muito profunda. Veja que nós julgamos atos e atitudes. Não podemos julgar o coração. Mas Deus julga coração. Percebeu? Deus julga coração. Me responda uma coisa, irmãos. Qual é o tribunal humano que julga coração? Nenhum tribunal humano tem capacidade, irmã Luzinete,
de ler o nosso coração e dizer, olha, irmã Luzinete, a senhora, viu, vai ser presa, porque descobrimos aqui que há uma motivação dentro do seu coração, a gente viu a intenção do seu coração, que a senhora quer cometer um assassinato, a senhora vai ser presa, viu? Não há. A justiça só pode julgar se ela fizer o ato, aí ela vai entrar para julgar, mas não julga o coração, mas Deus julga o coração. Por exemplo, os irmãos só me conhecem aquilo que geralmente os irmãos me veem pregando no altar, ensinando no dia a dia, na igreja, às vezes em casa, às vezes numa visita, não é assim? Mas as verdadeiras motivações do meu coração com a igreja, só o Senhor sabe. E diante dele não tem maquiagem, não tem vida dupla. Eu posso ter uma vida com os irmãos aqui, né? E parecer um ator de novela, não é assim? Mas diante de Deus, não dá, irmãos. Deus conhece a nossa verdadeira personalidade. Deus conhece. É assim? Eu posso ser bem educado diante dos irmãos, a paz do Senhor, meu diácono Homero, tudo bem? Aquela educação toda, aquele carinho todo, não é? Mas Deus conhece a motivação do meu coração. Deus sabe se eu estou sendo sincero, verdadeiro, real ou não. Amém, meus irmãos? Aos irmãos que estão em casa também, né, muito grato a Deus pela sua companhia também aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós queremos assim convidar a nossa irmã Ivone, ela vai estar louvando ao Senhor, e com este louvor nós iremos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos guardem esta palavra no coração. Enquanto a nossa irmã Ivone se aproxima, eu gostaria de convidar os irmãos e a igreja para a próxima lição. A nossa próxima lição, a lição de número 7, falaremos sobre vaidade, humildade e paternidade espiritual. Nós queremos assim convidar os irmãos que estão em casa também para participar desta lição. Vaidade, você vai saber o que é vaidade segundo a Bíblia, o que é a humildade segundo a Bíblia, e também sobre a questão de paternidade espiritual. Vai ser uma lição maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. Nossa irmã Ivone, em nome de Jesus.